Olá! Oi, Lude! Lauriane, boa noite. Oi, meninas. Lude, pontualíssima. Oi, Maria. Ai, lindas. Boa noite, gente. Ai, Lude, muito filtro, muito filtro. Não é filtro solar, é filtro do Instagram. Boa noite, Bárbara. Oi, gente, boa noite. Ai, que linda, vocês são muito pontuais. Os bebês estão dormindo? O que eles estão fazendo, gente? Cadê todo mundo? Ai, que bonitinhos. Ô, gente, toda vez que eu tô aqui, eu vejo que um monte de gente vai mandando solicitação pra participar do vídeo. Acho que um dia eu vou fazer um vídeo com a gente participando assim. É que eu tenho medo de fazer vídeo porque eu não posso fazer consulta. E aí, se as mães começarem a querer fazer consulta, eu não posso fazer, gente. Boa noite, Rani. Pri. Ai, Pri, de chupeta. Ai, Luz tá dormindo, vou falar baixinho então, gente. Ai, meus amores. Boa noite, Gra, boa noite. Gente, fazer o peito de chupeta é doído, né? Nossa, mãe. Tem que começar a colocar uma rotininha aí, dá pra gente se organizar, né? É gostosinho também, a gente também gosta, né? Ficar com eles grudadinhos ali. Mas tem hora que a gente fica exausta. Boa noite, menina, Samanta, Kelinha, boa noite. Tá mamando aí, Samanta? Ai, que gostoso. O bom das lives, assim, do Instagram é isso, né, gente? A gente pode fazer outras coisas e ir assistindo. Oi, Nanda, boa noite. Ai, muito lindas vocês. Ai, vou dar umas dicas, Pri, pra poder tirar essa chupeta, né? Vou começar a colocar, pode deixar. Oi, Pamela, boa noite. Pamela, eu bem vou falar mais ou menos do que a gente conversou hoje também. Eu vou falar, uma outra mãezinha perguntou aqui algumas coisas. Ih, Michelle acordou. Acordamos o bebê da Michelle, gente. Da Bárbara tá acordado. Ai, gente. Como é que é? Deu super certo, ele mamãe desde que nasceu. Ai, perdi, tá subindo. Perdi, gente, depois eu volto. Ai, boa noite, Lana. Ai, não vi prender o quê, gente? Alguém passou rápido ali xarope pra tosse. Gente, não se faz xarope pra tosse, tá? O xarope pra tosse, ele não é indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente não recomenda. Não vou falar sobre o xarope hoje, mas só pra deixar claro, eu nem prescrevo xarope. Xarope é um caso muito, 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 muito restrito quando ele é indicado pra tosse, né? Medicações de solução oral a gente usa, mas xarope não usa, não. A gente tem que tratar o motivo da tosse. Né? Se a tosse é um gotejamento por um resfriadinho, a gente trata o gotejamento. Boa noite, Cíntia. Oi, Michelle. Boa noite. Oi, Vanessa, linda. Boa noite, gente. Oi, Tati. Ai, meninas, suas lindas. Vamos começar então agora? 9:05, né? A gente começa? Ei, Bruna. A Bruna tá querendo outro bebê, gente, tenho certeza. O bebê da Bruna tá grande já. Oi, Roberta, amiga, linda. Ai, ai, boa noite, Jane, boa noite. Boa noite, todo mundo. Vamos lá. Rani, me manda depois no direct, porque já subiu a mensagem, eu não consigo ler todas. Boa noite, Mariana, todo mundo. Ai, minha xará aí, Angélica, boa noite. Meninas, vamos lá então. Combinado? Paloma, as doses de medicações são todas de acordo com os pesos dos bebês, tá? Então a gente tem que avaliar de acordo com o peso e eu não posso falar dose de medicação, tá bom? Bonitinhos. Vamos lá então. Vamos começar. Gente, ai, comecei na página errada. Peraí, pronto. Anotei minhas 10 perguntas aqui pra falar pra vocês. Eu recebi muitas perguntas essa semana não, de ontem pra hoje, falando sobre o ganho de peso dos bebês, né? As mães estão muito preocupadas com os bebês que ou estão ganhando muito peso ou que estão ganhando pouco peso. Mas o que mais saiu aqui nas nossas perguntinhas quando eu abri a caixinha foi por que o bebê não ganha peso? Né? Doutor, meu bebê não tá ganhando peso. Ela me mandou até o valor que o bebê dela tinha ganhado. Eu nem precisei fazer a conta porque já sabia que era realmente muito abaixo do valor necessário, né? Do valor mínimo que a gente aceita. O que acontece, gente? Pra gente entender, de um modo geral,
Todos os bebês, quando eles nascem, eles perdem cerca de 10% do peso, né? Na primeira semaninha ali, mas geralmente mais nos primeiros dias, 2, 3 dias de vida, eles já perdem 10% do peso de nascimento. Ou seja, se ele nasceu pesando mais ou menos 3 quilos, que é um padrão para meninas, ou 3.300 para meninos, que é mais ou menos essa conta que a gente faz, se nasceu pesando 3 quilos e perdeu 10%, ele vai ficar aí por volta dos 2.700. Só que eles têm que ganhar esse peso que eles perderam até os 10 dias de vida. Alguns autores, algumas escolas aceitam que ele recupere o peso de nascimento até o 15º dia de vida. Mas mais do que isso não. Ou seja, nasceu com 3 quilos, perdeu 10%, foi para 2.700. E depois, ele chegou ali com 10, 15 dias de vida, voltou para os 3 quilos, tá ótimo, é isso mesmo. Só que dali para frente, eles precisam começar a ganhar mais peso. Então, o que acontece? Qual que é o padrão? O padrão para bebezinhos no primeiro trimestre, ou seja, de 0 até 3 meses, é que eles ganhem em média 25 gramas por dia. Então, de 20 a 30, no mesmo esquema, alguns autores 25 a 35, mas a média é 25. Menos do que 20, tem alguma coisa errada, a gente tem que avaliar. Então, existem vários fatores para os bebezinhos não estarem ganhando peso adequadamente, né? Antes que vocês me perguntem, para os bebezinhos acima de 3 meses, né? Para os bebês de 3 meses até 6 meses, que é o segundo trimestre, esse engordar diário, ele diminui um pouquinho para 15 a 20 gramas, mantendo também por aí nessa faixa de 20 gramazinhos, é o ideal para o bebezinho de 3 meses até 6 meses ganhar. Alguns bebês, as mães mandam que estão ganhando 50 gramas dia. Gente, também não tá legal, né? Porque tá num processo de crescimento acelerado sem uma necessidade disso tudo de gramas por dia. Tem que avaliar o que tá acontecendo. Se é peito ou se é fórmula. Se é fórmula, a gente consegue recuperar isso aí mais fácil. Se é peito, é um pouco mais complicado da gente mexer. Então, de qualquer forma, quais são as causas principais da gente ter um bebezinho perdendo peso, né? O bebê ele perde peso por qualquer coisinha. Então, uma infecção faz o bebê perder peso. Uma desidratação faz o bebê perder peso. Uma hiperlactação, uma mãe que produz muito leite e o neném mama mais leite anterior da glândula, faz o bebê perder peso, porque na verdade ele não ganha o peso adequadamente e aí acaba que na conta diária dele, ele vai perdendo. Então, qual que é o ideal? O ideal é toda consulta com o seu pediatra, o bebê ser pesado, ser anotado e ser feita uma avaliação geral. Então, a gente tem que entender se o bebê tem um refluxo ou se o bebê está golfando, por exemplo. Eu vou responder uma perguntinha de refluxo daqui a pouquinho, mas a gente tem que entender que os bebês que mamam peito, eles tendem a ter menos refluxo do que os bebês que mamam mamadeira, porque a gente coloca, geralmente, mais leite na mamadeira do que o bebê precisa, e às vezes o bebê mama demais e acaba golfando um pouco mais. Mas os bebês que estão mamando só peito e estão golfando muito e estão perdendo peso, tem que avaliar se ele não tem uma doença do refluxo também, né? Que é diferente só do refluxo fisiológico. Então a gente tem que ver tudo isso. Então, super agasalhar o bebê. Quando a gente esquenta demais o bebê, a gente pacota demais o nosso bebê, ele tende a perder calor, ele tende a perder calorias, ele tende a perder líquido corporal e isso faz o bebê perder peso. Então é muito complicado da gente falar o motivo exato pelo qual o bebê está perdendo peso. São vários fatores que a gente tem que avaliar direitinho o porquê dessa perda de peso. E para os bebês que estão ganhando mais peso do que o necessário, a gente tem que avaliar, principalmente os que mamam fórmula, se a gente fez a conta certa. Ou melhor, se o pediatra fez a conta certa do quanto o seu bebê precisa mamar. Porque é diferente para cada um, gente. Não é igual tá lá escrito na latinha, que a gente coloca lá o rótulo, tantas colheres com tanto de água para tantas semanas. Não é de acordo com as semanas. Os bebês são diferentes entre si, né? Então a gente não pode colocar uma recomendação da latinha de um modo geral. A gente tem que fazer a conta certinha para cada bebê, de acordo com o peso de cada bebê, de acordo com quanto de calorias esse bebê tem que mamar. Então daqui a pouco a gente tá com os bebês, ó, tudo bolotudos. Combinado? Então quem entendeu aí sobre o ganho de peso dos bebês, me dá um ok, me manda o hashtag entendi, que eu adorei que vocês mandaram aquele dia. Manda aí, gente, hashtag entendi, pra eu saber se vocês entenderam do ganho de peso. Vamos lá. Tô esperando. Muito joias. Ai, gente, eu queria o hashtag. Ai, meu Deus. Olha só. Ah, muito obrigada, Nandine, que você me deu um hashtag, Cíntia. Vocês estão preguiçosos. Ah, não, estão não. Deve estar com o bebê no colo, né, gente? Pronto. Obrigada, meninas. Então, vamos lá, então, para a próxima perguntinha.
A segunda perguntinha, que perguntaram várias vezes, já perguntam com frequência. Tem uma mãe, eu acho que ela me manda toda semana perguntando, mas eu acabo não conseguindo responder ela, porque, gente, é muita mãe perguntando. Tem uma amigaça minha, madrinha de casamento, que ela me pergunta e ela também fica sem resposta às vezes, porque eu demoro 1000 anos pra responder. Mas acontece, mas eu tento responder sempre, tá, gente? Então, a diferença... Ela perguntou, na verdade, o que que era pra eu falar sobre a acne neonatal. E a outra mãe perguntou se a acne neonatal era a mesma coisa que a brotoeja. Então, eu tô juntando as duas perguntas numa pergunta só pra poder responder tanto pra mãe da acne neonatal quanto para as duas mães que perguntaram sobre brotoeja. Gente, a brotoeja é a miliária, né? E a acne neonatal são espinhazinhas com cravinhos mesmo nos bebês. Como que funciona? O que que acontece? Em relação à acne neonatal, ela é uma patologiazinha que não tem nenhum malefício para o bebê. Ela só acontece, geralmente, por hormônio da mãe ainda no corpo do bebê. Esses hormônios que a mãe produz durante a gestação, durante o puerpério, esses hormônios, eles passam para o bebê e o bebê, às vezes, manifesta. Tem um caráter genético também envolvido, então já tem alguns estudos que falam que bebês que fazem acne neonatal por causa do hormônio materno, talvez lá na frente vão ter um pouco mais de espinha do que outros, mas isso daí ainda não tá muito redondo, então eu não vou comentar muito sobre esse caráter genético da acne neonatal. Mas, de qualquer forma, o que é bem definido é que a acne neonatal, ela é causada pelo hormônio materno no corpinho do bebê. Ou seja, é coisa da mãe no bebê, não vai ter problema, não tem repercussões grandes isso. Como que a gente diferencia? Né? Porque me perguntaram se a miliária, se a brotoeja era a mesma coisa da acne neonatal. Não é. A miliária, gente, que é a brotoeja, ela é uma lesão de pele causada pelo calor excessivo, pelo suor, por uma deficiência das glândulas sudoríparas do bebê eliminarem o suor de forma adequada pelos poros da pele. Então acaba que o bebê faz microvisículazinhas na pele, enche de bolinha. É aquele bebê que o pessoal fala que encheu de bolinha por causa do beijo, e na verdade não é do beijo. O bebê realmente foi super agasalhado, foi super aquecido. E nos ambientes mais quentes, nos lugares mais úmidos, né, onde geralmente é verão e úmido, os bebês tendem a ter mais brotoeja. Ou também os bebês de inverno, que a gente agasalha demais. Então, brotoeja ou é do verão, ou é do bebê do inverno, que a gente agasalhou demais, que a gente empacotou em 2, 3 cobertores. Então, a brotoeja, ela é super fácil de tratar. É só medidas gerais mesmo. Alguns casos onde está muito inflamado, a gente passa umas pomadinhas, mas de um modo geral, não precisa passar nada. Com medidas gerais, a gente consegue controlar bem a brotoeja. Em relação à acne neonatal, ao tratamento da acne neonatal, a gente não usa medicações também. A acne neonatal, por ser uma coisa muito da mãe para o bebê, de hormônio materno para o bebê, a gente pode tratar simplesmente limpando, fazendo a higiene da pele do bebê com o sabonete habitual que o bebê já usa, que é o sabonetezinho infantil dele mesmo, de preferência da mãe, desde que ele seja específico para a idade, e um paninho bem maciozinho para a gente poder fazer essa higiene. Mas não pode esfregar, não pode fazer atrito, não pode de jeito nenhum, gente, espremer esses cravos, espremer essas espinhas. Eles não vão deixar marcas na pele do seu bebê, eles não vão deixar cicatrizes na pele do bebê. Eles podem acontecer ali por volta da 3ª, 4ª semana de vida e tendem a desaparecer por volta de 6 meses, ou seja, quando o bebê completa por volta de 6 meses, ele tende a desaparecer porque é o tempo que o bebê e que o corpo do bebê elimina o hormônio materno. Então é uma doencinha que não é pra gente ficar preocupado, porque ela passa com facilidade. Na verdade, não é nem uma doença, né? É uma lesão de pele transitória. Porque conforme o hormônio materno passar, abaixar, o bebê vai conseguir eliminar isso aí também, vai acabar com essa acne. Então não vamos espremer a acne neonatal, combinado? E o tratamento é só esse mesmo, é só higiene com o sabonetezinho de costume e também evitar passar hidratantes, evitar passar coisas oleosas na pele, porque a pele já tende a ficar um pouco mais oleosa, tá? Então sem hidratante esse bebê. E sem falar que a acne, gente, ela pega muitas costinhas também. Pega rosto, mas pega muitas costinhas. Alguns bebês apresentam muitos cravos nas costinhas. Então, evitar também deixar o bebê suado. Então, roupinhas leves, roupinhas frescas, de acordo com a temperatura, né, do ambiente. Deixar ele fresquinho, mas evitar que fique suado as costinhas também, tá bom? E passar sempre um paninho macio. Nada pra fazer atrito nem espremer. Vamos lá. Quem entendeu da acne neonatal, que é diferente da acne, diferente da miliária, da brotoeja, me manda aqui que entendeu também da acne e da miliária. Ai, gente, vocês são muito lindos. Eu adoro quando eu vejo coraçãozinho subindo aqui. Gente, pode mandar um monte, que eu adoro. Eu amo coração, até a minha logo é de coraçãozinho. Vocês viram que a logo tem coraçãozinho com uma mãozinha dentro da outra? Como se a mãe estivesse segurando a mão do bebê? É lindo, né? Ah, entenderam, né? Pronto. Muito obrigada, gente. Obrigada. Acho lindo quando vocês respondem. É gostoso, parece que a gente tá conversando, né? Então, vamos lá. A terceira perguntinha
E essa pergunta eu acho que eu recebo todos os dias. Se eu abrir caixinha ou não, eu tô recebendo. Ou eu tô recebendo ela nas mensagens dos... Como é que chama? Dos comentários, dos vídeos. Ou eu tô recebendo no direct sobre o refluxo. A gente já fez uma live sobre o refluxo. Eu acho que foi a live que a gente não conseguiu gravar. Que eu quase infartei, quase morri do coração. Foi quase 1 hora de live. E a gente perdeu a live do refluxo. Eu fiquei muito chateada. Mas a gente faz outra depois, não tem problema não. Se vocês quiserem, vocês vão pedindo, eu faço outra só de refluxo, igual eu fiz aquela vez. Então, sobre o refluxo, né? A mãe estava perguntando quando que ela sabe que é refluxo. Na verdade, gente, de um modo geral, quem vai saber se é o refluxo ou não, quem vai dar o diagnóstico é realmente o especialista, que é o pediatra. Em alguns casos de um refluxo mais difícil de ser identificado, que a gente fala que é um refluxo mais oculto, às vezes precisa do gastropediatra para dar uma força pra gente nesse fechamento, né? Para poder fechar bem, deixar bem amarradinho o refluxo. Vou falar, Suzy, de APLV, vou falar. Então, voltando aqui pro refluxo, gente, só para não perder o raciocínio. O que acontece? Ela perguntou como que faz o diagnóstico. Então, quem vai fazer o diagnóstico é o especialista, ou o pediatra, ou o gastropediatra. Quais são os sinais, né? O que a gente tem que pensar sobre o refluxo? Primeiro, entender. Todos os bebês têm, até 6 meses de vida, algum grau de refluxo, né? Isso é fisiológico. É o que a gente chama de refluxo fisiológico. Por quê? É normal, é natural do bebê ter esse tipo de refluxo. Porque o cárdia, que é o músculozinho ali, que é o esfíncter, né, anterior, que fecha do esôfago para o estômago, ele ainda é frágil, a musculatura dele ainda não está bem firme, bem fortalecida. E o conteúdo que entra é o quê? É líquido, é ralinho, é leite. E o estômago do bebê é pequenininho. Então, tudo isso faz o bebê ter refluxo, faz o bebê regurgitar, golfar. Então, nesse comecinho de vida aí, até 6 meses, quando a gente fala sobre golfo, sobre refluxo ou sobre regurgitação, é tudo a mesma coisa, tá? De uma forma geral, são 3 palavras para o mesmo evento, que é o leite voltar e o bebê colocar o leite para fora. Combinado? Isso é o refluxo fisiológico. Agora, quando que a gente começa a pensar que o bebê tem um refluxo patológico? O que é o refluxo patológico? É a doença do refluxo gastroesofágico. Então, é diferente um refluxo que golfou normalmente, como todos os bebês vão fazer, daquele bebê que tem dor, daquele bebê que chora durante a mamada, aquele bebê que começa a pegar o seio materno e se encurva para trás. Quando ele começa a mamar, ele começa a fazer uma curvatura para trás mesmo com o corpinho, joga o corpo para trás, ele briga, ele chora, ele faz um refluxo muito acentuado. O que volta dele, o refluxo que volta em jato e às vezes volta pelo nariz também. Então a gente tem que avaliar todas essas situações pra gente pensar se o refluxo é fisiológico ou se ele é patológico. Geralmente, quando o bebê tem uma doença do refluxo gastroesofágico, esse bebê vai ter prejuízo no crescimento. Ou seja, vai ser um bebê que vai ter uma dificuldade em ganhar peso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo é refluxo, né? A doença do refluxo e a PLV, elas se confundem um pouco em alguns momentos, porque apresentam alguns sintomas parecidos, como também se confunde um pouquinho a PLV com a cólica do lactente. Então são várias situações que precisam realmente de um pediatra que saiba, que tenha o conhecimento específico disso daí, pra gente poder fazer o diagnóstico certinho. Na outra live, eu conversei com uma mãe sobre a hiperlactação. Eu falei sobre a hiperlactação porque ela tem uma hiperlactação. No sábado agora, eu tive uma mãe que o bebê dela nasceu na sexta-feira e já estavam pensando em refluxo para ele, porque ele golfava muito, muito, muito. A mãe veio conversar comigo e a gente avaliou, ela me mostrou o golfo, o bebê golfou na minha frente. Eu vi o padrão do golfo dele e conversando com ela, a gente descartou que o bebê dela não tem refluxo. Não é um padrão ter refluxo com 24 horas de vida. E quando eu fui avaliar aquela mãe, ela realmente tinha uma hiperlactação. Então, existem vários e vários fatores que podem se confundir com o refluxo. Então, a gente tem que avaliar e tem que ser o especialista para passar pra gente se é uma doença do refluxo gastroesofágico ou se é o refluxo fisiológico. Então, pra gente fechar, todos os bebês vão golfar em algum grau. Então, todos os bebês têm algum grau de refluxo. Os que são patológicos são geralmente os bebês que têm algum comprometimento, que têm mal-estar, que têm dor, que se encurvam para trás, que fazem um refluxo muito acentuado e principalmente que têm problemas no crescimento, que não ganham peso adequadamente. Deu para entender bem, então, gente, a diferença do refluxo fisiológico para o refluxo patológico? E deu para entender também que quem tem que fechar o diagnóstico é o pediatra. A gente pode suspeitar. A mãe sempre vai ter aquele jeitinho e vai falar, não tá legal, meu filho tá diferente do filho da minha amiga. E você pode suspeitar. Mas quem fecha o diagnóstico é o pediatra. E aí, baseado no diagnóstico, é que a gente vai avaliar o tipo de tratamento.
Se for um refluxo fisiológico, a gente só vai deixar o bebê um pouquinho mais inclinado, vai evitar chacoalhar e bater no bebê, né, depois que ele acabar de mamar, porque o chacoalhar, o embalar o bebê, às vezes faz o leite voltar com uma pressão maior e às vezes você confunde com o refluxo patológico. Então nada pra gente ficar chacoalhando o bebê depois das mamadas. Bebê que tá golfando um pouquinho mais, primeiras medidas são as medidas gerais, colocar o bebê quietinho, não ficar batendo, nem chacoalhando o bebê, deixar pelo menos uns 20 minutinhos ele inclinado na vertical. Combinado? E para os bebês que têm refluxo patológico, dos bebês que mamam fórmula, a gente tenta diminuir o volume das fórmulas e aumentar a frequência para ele poder ter o mesmo aporte calórico, mas principalmente a gente vai trocando a fórmula que ele toma para uma fórmula anti-refluxo. Agora, bebê ter refluxo com leite materno nunca não é, jamais será uma indicação de entrar com fórmula anti-refluxo para ele, tá, gente? A gente tenta com as medidas gerais e se for patológico, se for uma doença mesmo, a gente acaba colocando algumas medicações em pouquíssima escala, bem devagarinho, sem ansiedade para medicar o bebê. Combinado? Então vamos lá? Quem entendeu? Me fala aí. Seu bebê chora para rotar, Carla. Tem que avaliar se ele golfa muito, como é que é o padrão do choro dele, como é que é o padrão da mamada dele, tem que avaliar direitinho. Ai, Mariana, linda. Gente, eu amo coração tanto, vocês não imaginam. Amo. Ai, que lindas. Show. Todo mundo entendeu bonitinho? Não, Karina. O soluço, ele é só uma imaturidade do músculo do diafragma. Então, o bebê pode soluçar naturalmente, é reflexo. Eu acho que foi sábado ou sexta. Gente, eu não lembro. Essa semana também. Eu tava na maternidade e passando visita, vendo uma paciente que tava com a gente, do bebezinho com 24 horas de vida também. Eu já tava com aquele papelzinho colado pro refluxo, pro soluço, gente. Ai, vocês são umas graças, né? Eu não pedi pra ela tirar, não. Achei bonitinho ela deixar ali, que a avó dela fala que é pra colocar, né? Minha mãe colocava também. Ai, gente. Josi, é normal, mas tem que avaliar se não tá agasalhando demais o bebê, tá? Oi, Carilene. Se o seu bebê já toma Label, porque ele já deve ter sido diagnosticado como bebezinho que tem realmente um refluxo, uma doença do refluxo gastroesofágico, né? Meninas, vamos para a próxima pergunta, então. Já foi do refluxo, 3. Quarta pergunta agora. Olha, a mãe falou assim, foi Pamela Paloma, agora esqueci o nome dela. Que eu conversei hoje com uma mãezinha também sobre isso. O bebê só deita de um lado. Ela falou assim, meu bebê só quer deitar para um lado da cama. O que pode ser? Gente, eu fiz uma postagem, acho que semana passada, sobre as assimetrias cranianas, né? Nem todo bebê que gosta de deitar para um lado só, ele tem alguma assimetria craniana, né? Às vezes, tem que avaliar se ele teve torcicolo congênito, se ele teve alguma alteração postural, por vício de postura ainda intraútero. Então, os bebês, como eles ficam muito apertadinhos ali, às vezes eles fazem algum vício postural, às vezes fazem alguma alteraçãozinha nas suturas ali do crânio, e aí eles podem cavalgar um pouquinho, mas é só postural. Às vezes, pelo parto vaginal também, pode ocorrer uma sobreposição dessas suturas, que são das estruturas ósseas do crânio, colocando uma por cima da outra, e aí o bebê pode com a cabeça um pouquinho mais tortinha no começo. Essa cabeça um pouquinho mais torta, ela vai dar uma tendência o bebê a dormir mais para um lado só. E acaba que vira um ciclo, porque o bebê que dorme mais para um lado só, que fica deitado só para um lado, ele tende a fazer um achatamento daquele lado, né, do crânio, né? Porque é um vício postural. Essas assimetrias, quando elas são só posicionais, a gente pode chamar de plagiocefalia posicional. Ela não tem nada pra gente ficar muito preocupado, mas é bom começar intervindo. Então, o que a gente pode fazer? Eu falei também sobre o tummy time essa semana. O tummy time é super legal a gente fazer para ajudar também o bebê a prevenir essas assimetrias cranianas, né? Que é a cabeça mais tortinha. Então, quando o bebê tem uma cabeça mais tortinha, ele precisa ser avaliado para 2 situações. Se ele tem uma crânioestenose, que é o quê? Que é o fechamento das suturas. Todo o crânio do bebê, todo bebezinho, ele tem o crânio como se fosse um quebra-cabeça que ainda não está soldado, digamos assim. Ele ainda não é colado um no outro. Porque ele precisa crescer, a cabeça precisa crescer. Por que ela cresce tanto no começo da vida? Porque o cérebro do bebê está crescendo e a calota craniana, a cabeça, precisa crescer para comportar aquele cérebro ali dentro, entendeu? Então, conforme o bebê vai crescendo, conforme o cérebro vai crescendo, a cabeça vai crescendo também. Se tiver algum fechamento precoce dessas estruturas, que é a crânioestenose, o bebê vai crescer o cérebro e a calota não cresce. E aí pode ter algum prejuízo no desenvolvimento. Por isso é importante um diagnóstico precoce, o pediatra avaliar isso
e já identificar de uma forma precoce que a cabeça do bebê está fora do padrão de normalidade. Por isso também é ultra importante ser medido o perímetro cefálico dos bebês em todas as consultas com o pediatra, no mínimo até o 2º ano de vida. Então tem que medir e tem que anotar na caderneta, gente. Eu não comentei, acho que da caderneta no peso, tem que anotar todos os dados realizados nas consultas com o pediatra, principalmente dos 2 primeiros anos de vida, tem que ser anotado na caderneta. Para todo mundo que faz, ou PSF, né, postinho de saúde, medicina da família, para o pediatra de consultório, tem que anotar. A caderneta é um documento, tá? Então tem que anotar tudo, principalmente o perímetro cefálico também, tá? Então o que acontece? Quando esse crânio fecha, a gente tem que abrir essa sutura, aí geralmente a gente encaminha pro neuropediatra, ou para o neurocirurgião pediátrico de uma vez, para poder avaliar essa situação. E para os bebês que só querem dormir de um lado e que a cabecinha é torta só posicional, só por vício de postura, a gente tem a fisioterapia, a gente tem o tummy time e a gente tem também as órteses, que são aqueles capacetinhos que eu até postei uma vez para vocês aqui sobre os capacetinhos. Então, bebês que têm a cabecinha mais torta podem usar o capacetinho se tiver indicação para tal. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido a gente começa o tratamento e melhor é a evolução dessa criança. Combinado? Acho que é basicamente isso pra gente falar do bebê que dorme muito para um lado só. Todo mundo entendeu aí? Mandem o hashtag entendi nos meus corações. Deixa eu subir, que subiu aqui. Ai, pronto. Pronto. É sim, Cris. O bebê fica suadinho mesmo. Pode suar o pezinho, pode suar a mãozinha. Não tem problema, não. Ah, pronto, meninas. Show. Então... essa perguntinha aqui, ela é gostosinha, super simplesinha pra gente falar, mas achei interessante a gente comentar aqui, porque foi uma semana que a gente falou sobre tummy time e tudo, né? Pé gelado também, Carilene. Ai, suas lindas. Ai, obrigada, gente. Então, olha só. Eu vou responder uma perguntinha agora que a mãe falou para eu dar algumas dicas das brincadeiras que estimulam os bebês a desenvolver. Eu não sei se ela tinha visto a nossa postagem do vídeo, né? Quando eu falei da hora da barriga, né? Do tempo de barriga, do tummy time, que é a hora que a gente coloca o bebezinho de bruços para ele estimular. Muitas mães me perguntaram quando que podia começar a fazer o exercício do tummy time. E, gente, é desde pequenininho, desde o primeiro mês de vida, você já pode começar a colocar ele de bruço. Obviamente, pelo amor de Deus, gente, é supervisionado. Não pode sair de perto do bebê. É com o bebê e você, um ali, ó, de frente pro outro. Não é pra deixar o bebê fazer no tummy time e pegar água. Não é. Nem água, nem xixi, nada. Se você vai fazer xixi, desvira o bebê, coloca ele num lugar seguro e depois a gente testa o tummy time de novo. A gente pode começar bem pouquinho tempo. Eu vi que muitas mães perguntaram quanto tempo a gente tem que deixar o bebê, que os bebês não gostam. Enfim, no começo a gente deixa de 1 a 2 minutinhos e vai aumentando gradualmente conforme eles se adaptarem, tá bom? Outras coisas que a gente pode fazer desde o nascimento, gente, lógico, nascimento assim, lá por volta de 1 mês de vida, né? Porque quando é muito pequenininho ainda, ele ainda não tem muita interação. Mas quando ele começa a se espreguiçar um pouco mais, quando ele começa a te acompanhar mais com o olho, quando você começa a ver que ele tá te enxergando melhor, dá pra gente começar outras brincadeiras. E tende de pegar brinquedinhos e começar a colocar próximos ao bebê. Brinquedos têm que ser um pouquinho maiores, que não dê pra colocar nada na boca, tá, gente? Isso pra qualquer idade, até a idade da consciência de não enfiar nada na boca, que deve ser lá pros 8, 10 anos de idade. Os bebês pequenininhos sempre supervisionados, fazendo tudo supervisionados. Você pode pegar, então, um objeto macio, de preferência colorido, que tenha dentro um chocalhozinho, algum barulhinho, aqueles plásticos que a gente vê nesses brinquedos de pelúcia, pra ele poder fazer algum barulhinho e chamar mais a atenção do bebê. Então, você pode colocando a 20 centímetros de distância do seu bebê e estimulando que ele vá acompanhando aquele brinquedo. Você pode passar de um lado e para o outro, para ele ir acompanhando. Tudo isso ajuda a desenvolver todo o sistema de neuropsicomotor do seu bebê, né? Ele vai começar a esticar, tentando pegar. Ele vai treinando as pegas. Tudo isso já fazendo. Me perguntaram aqui sobre o desenvolvimento, se a gente podia começar a colocar o bebê de pé. Teve uma mãe que falou assim para mim: doutora, meu bebê tem 2 meses e ele já tá querendo andar, né? Já tá fazendo... Gente, só uma observação. O bebê com 2 meses, ele tem o que a gente chama de reflexo primitivo de marcha. Então, se você coloca o seu bebezinho em pezinho, ele vai tender a dar os passinhos, porque é um reflexo de marcha. É um reflexo primitivo e ele vai desaparecer. Então, daqui a pouco ele desaparece e aí começa a aquisição de novas habilidades, tá? Mas esse reflexo de marcha, ele é normal, mas não quer dizer que o bebê tá querendo andar nem ficar de pé.
De qualquer forma, os bebezinhos com 5 meses, você já pode começar a exercitar a musculatura da panturrilha, do pezinho. Então, por pouco tempo, você já pode apoiar os pezinhos dele segurando embaixo da axila, segurando embaixo do sovaquinho assim. Você pode colocar ele e deixar ele forçar um pouquinho o pé no chão, fazer a marcha, de preferência em superfícies irregulares, como os tapetes, tá? Então, isso é a partir do 5º mês de vida. Todas as outras a gente pode fazer antes. Uma coisa super interessante que os bebês amam de paixão, amam muito, 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 é colocar eles de frente pro espelho. Então, de preferência, né, espelhos fixados em parede ou espelhos fixados no guarda-roupa e não deixar, para os bebezinhos maiores que já têm uma atividade maior, não deixar eles ficarem batendo no espelho só para não correr nenhum risco. Mas de uma forma geral, a brincadeira de se olhar no espelho, de fazer o aparecer e desaparecer no espelho, faz com que eles comecem a se identificar, a se reconhecer como uma pessoa separada de você. É muito legal, o espelho é muito, muito bacana mesmo. Para 4 meses, o espelho é muito legal. Eles vão ajudar muito, muito mesmo. Rosenilda, bem rapidamente. Travesseiro, de 0 a 6, de jeito nenhum. Bebês até 1 ano não devem ter nada dentro do berço. Então, nem travesseiro anti-refluxo, nada. Para eles, é o contrário da gente. É mais desconfortável ter o travesseiro do que eu ter o travesseiro. A gente acha que, mas é fofinho, o bebê vai gostar. Os riscos de asfixia são muito grandes. Então, travesseiros, almofadas, brinquedos, cheirinhos, paninhos, fraldinhos, dentro do berço, com o bebê sozinho, sem supervisão, de jeito nenhum, tá, gente? Não é recomendado. Tá bom? Falei, Rosenilda, tá respondida a sua pergunta. Coitada, já perguntou várias vezes também, eu fico agarrada, não consigo responder. Entendido então, meninas? As brincadeiras que a gente pode começar a fazer com os bebezinhos bem pequenininhos, tem muita coisa. Essa semana, só um comentário, essa semana eu postei, acho que foi o vídeo foi o tempo de tela. Que eu comentei sobre o tempo de tela de 0 a 2 anos, o tempo de tela deve ser 0. E é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Não é só da Sociedade Brasileira, nem da Sociedade Americana, é uma recomendação da OMS mesmo. Então, gente, é uma recomendação que foi muito estudada e ela deve ser seguida. Eu sei que as mães falam, mas tem babá, mas tem quem cuide, se eu não colocar no desenho, não tem como trabalhar, não tem como fazer as atividades da casa. Eu sei que é muito, muito difícil, mas vamos tentar fazer outras atividades, colocar o bebê para fazer outras coisinhas, nem que seja ele brincando com o chucalho, nem que seja um mobile, que seja alguma outra coisa, mas evitar o tempo de tela, tá, gente? Bebê de 0 a 2, realmente a recomendação é 0, 0, 0, 0 tempo de tela. Depois de 2 anos eles vão ter o direitinho deles de assistir um pouquinho também, mas de 0 a 2 é 0. Então, não é porque eu tenho babá, porque eu não tenho babá. Eu não tenho nem empregada todo dia, não tenho faxineiro todo dia. Inclusive, agora eu fui abandonada pela dona Ângela, que cuidava de mim aqui com as crianças e tudo. Então, dona Ângela, se estiver me ouvindo, volta, dona Ângela. Dona Ângela arrumou um emprego agora de carteira assinada e me largou, gente. Que ela só viu uma vez por semana. Então, eu estou sem dona Ângela. Estou igual vocês, sem ninguém também, tendo que me virar com tudo. Tá bom? Ai, gente. Ai, Bárbara, sua linda. Obrigada. Então, vamos lá, meninas. Quem entendeu, manda o hashtag entendi aqui pra mim de novo sobre as brincadeiras. Provavelmente porque tá enjoadinho, Lid. Débora, o tempo de tela é tudo. É televisão, tablet, celular, tudo. Então, assim, a única exceção que a OMS abre... Ai, amo os corações da Mariana. A única exceção que a OMS abre para celulares e tablets é em relação a ver outro parente. Por exemplo, se a avó tá longe, se o pai tá longe, se alguém tá longe e você vai colocar no celular ou no tablet para fazer uma videochamada, isso pode. Então pode assistir live, tá, gente? Mas brincadeira. Mas parentes, pessoas próximas à criança, você pode deixar assim, evitando tempos prolongados, mas também não ficam em videochamadas por horas, né? Então, nesse caso, mas é celular, tablet e televisão, tudo. A gente fala sobre os desenhos, mesmo as músicas. Gente, eu também amo o Mundo Bita, eu também amo Patati, já fui acho que uns 10 shows do Patati e Patatá, adoro. Mas eles não podem, infelizmente, prejudica realmente o desenvolvimento deles, tá? Show! Então vamos para a próxima pergunta, todo mundo entendeu? Vamos agora então... Essa pergunta eu acho que eu já falei também várias vezes, mas ela continua vindo assim, em peso, gente. Então, eu não sei se é muita mãe nova chegando aqui pra fazer parte do nosso grupo aqui no Instagram, ou se no Facebook também, né, gente? Telegram, todo mundo. Quem não tá no Telegram, entra lá no Telegram também, né? Então, é pra essas mãezinhas que continuam perguntando, é porque com certeza continua a dúvida. Então, ela falou assim, doutora, meu bebê tá com 3 meses
E o pediatra, ele mama fórmula, e o pediatra falou que já pode começar a frutinha. Gente, já falamos várias vezes, mas eu nunca vou cansar de repetir sobre a introdução alimentar antes do 6º mês de vida. A introdução alimentar nada tem a ver com o bebê mamar fórmula ou com o bebê mamar peito, né? Não tem nada a ver se o bebê mama o leite materno ou se ele mama o leite artificial. A introdução da alimentação, ela só deve ser feita a partir do 6º mês de vida, porque o bebê tem que adquirir habilidades para que ele possa se alimentar de alimentos diferentes do que é líquido, que é o leite, né? Então, assim, para a introdução dos alimentos mais sólidos, que são os alimentos a partir do 6º mês de vida, ele precisa ter perdido o reflexo de extrusão. O que é isso? É aquele que ele fica colocando a linguinha para fora. Quando o bebê vai mamar peito, ele, ou sugar também até a mamadeira, mas principalmente o peito, ele tende a colocar a linguinha para fora para fazer uma curvatura e puxar o leite para dentro, para poder sugar. Então, toda vez que ele interpreta que ele vai receber o alimento, a tendência é que ele coloque a linguinha para fora. Isso chama reflexo de extrusão. Então, ele joga toda vez comidinha para fora, se ele não tiver maduro ainda, se ele não tiver perdido esse reflexo de extrusão, né? Fora o reflexo de extrusão, que é fundamental para o bebê conseguir ingerir o alimento, né? Porque se ele coloca a língua para fora, ele não consegue ingerir o alimento. Então, perdeu o reflexo de extrusão é um sinal que ele pode começar a se alimentar. Isso geralmente a partir do 6º mês de vida. A sustentação do pescoço e a sustentação do tronco são fundamentais para o bebê conseguir se alimentar de forma segura. Um bebê que não consegue fortalecer a cabecinha, o bebê que ainda tem a cabeça um pouco mais molinha, como que ele vai se alimentar de forma segura, né? Então, como é que você vai posicionar ele no cadeirão para ele poder se alimentar sentadinho? Se o bebê ainda nem senta. Então, você vai dar alimento para ele como? Com ele no carrinho, né? Não é indicado. Então, tem várias coisas. Ele tem que ter o interesse pela comida. Os bebezinhos começam a se interessar pela comida, não é o bebê que olha, porque olhar todos eles olham e não estão passando vontade. Mas o interesse de querer pegar, de querer segurar, de querer levar até a boca, essas aquisições, essas habilidades vão sendo todas adquiridas com o passar do tempo. E elas só estão em conjunto completas com 6 meses de vida. Isso foi muito estudado, então não é para colocar nada antes. Ah, mas meu bebê já senta, mas meu bebê já sustenta o pescoço, mas meu bebê não põe a língua pra fora. Ô, gente, são um conjunto de habilidades que ele precisa. Então não dá pra gente pegar uma situação isolada e colocar o bebê pra se alimentar antes do 6º mês de vida. O risco dele engasgar e broncoaspirar. O que é isso? O alimento, ao invés de ir para o estômago e para o pulmão, quando ele estiver se alimentando, engasgou e ele respira o alimento, ele aspira aquele conteúdo, então ele broncoaspira, aquele alimento vai para o pulmão e pode causar pneumonia, pode causar uma asfixia. Tudo isso são danos que a gente tem que se prevenir. Então, a alimentação dos bebês é, com certeza, sem dúvida, acima de 6 meses. Não é pra fazer nem a frutinha, a raspadinha, batidinha, a vitamininha, nada, nada, nada. É ou seio materno, ou leite materno, ou leite artificial até o 6º mês de vida. Depois do 6º mês de vida, a gente começa a introdução alimentar, e aí a gente começa pela frutinha, assim, tranquilo, sem problema nenhum. Mas até 1 ano de vida, a alimentação dele ainda é predominantemente o leite, ou o artificial, ou o leite materno. Depois de 1 ano, né, que a alimentação dele vai se tornar preferencialmente, primordialmente, a alimentação dos sólidos, tá bom? Então, depois de 1 ano, o leite é o complemento. Mas, antes de 1 ano, o alimento é o complemento. Combinado? Então, alimentação antes de 6 meses, não, 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 não. Certo, né? Quem entendeu? De novo, meu hashtag entendi aqui, pra gente poder se organizar. Ô, Celes, para os bebês prematuros, a gente tem que avaliar a idade corrigida, né, no seu bebê, para poder ver se ele vai adquirir as habilidades. Porque os bebês prematuros, quando a gente corrige a idade, eles tendem a ter as aquisições um pouquinho mais para frente. Mas não é um atraso, é uma idade corrigida. Então, nada pra gente se preocupar não, tá? A gente só corrige a idade e quando ele tiver as aquisições e a idade corrigida para 6 meses, aí a gente pode começar assim, não tem problema não, tá bom? Vamos lá. Todo mundo entendeu? Lindos. Então vamos. Ai, Giovana, sua linda. Ai, coisa mais linda. Seu bebê é tão gostoso, né? Gente, a doutora Giovana, segue lá, gente. Ela é o que há na maquiagem. Eu fico com vergonha de aparecer com essa cara aqui pensando que ela tá me vendo. Coisa mais linda, 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 linda. Ah, então vamos lá. Gente, essa pergunta eu amo de paixão, porque é uma pergunta que aparece assim, eu acho que se eu for pensar, é a pergunta que eu mais recebo. Eu recebo muitas, mas assim, muitas repetidas, mas a pergunta, eu preciso acordar o meu bebê pra mamar de 3 em 3 horas? Gente, quantas de vocês aqui, ó,
já me mandaram mensagem, já mandaram direct, já mandaram comentários perguntando se precisa acordar o bebê para mamar de 3 em 3 horas. Quantas? Um monte. Daqui eu tenho certeza, não vou lembrar quem foi, mas várias. Gente, a resposta é categórica. Não é necessário acordar o bebê de 3 em 3 horas para mamar. O que acontece? Da onde surgiu essa história de acordar o bebê de 3 em 3 horas? Ou da onde surgiu a história da alimentação do bebê de 3 em 3 horas? Eu acho que deve ter alguma história aí em relação à alimentação dos adultos, né? Que fazia antes comer de 3 em 3 horas. Mas para bebezinhos, surgiu por causa da situação das fórmulas infantis. Para os bebês que não mamam peito, a gente tinha que fazer algum cronograma de alimentação. E aí ficou definido por vários estudos que deveria ser alimentado na frequência de 3 em 3 horas. Divididas as mamadeiras, calculado o que o bebê precisa, eram divididas de 3 em 3 horas aquelas calorias para os bebês. Então era por este motivo. Agora, bebês que mamam seio materno são bebês de livre demanda. Ou seja, são bebês que mamam conforme sentem fome. São bebês que mamam de acordo com o que pedem a mamadeira. De acordo com o que pedem o peito. De acordo com o que pedem para mamar. Então, gente, a gente tem que avaliar quais são os indícios de sono no bebê, né? As mães acham que o bebê chorou é fome. Nem todo choro é de fome. Quando o bebê tá com fome e ele resolve chorar, é porque ele já te deu todos os sinais que estava com fome e você às vezes não percebeu esses sinais e aí ele já abre o berreiro. Então, o choro é o último sinal que o bebê te mostra em relação à fome, né? Então, não é assim, tô com fome, começa a gritar. Não é. O bebê vai te mostrando. Se ele estiver com você, ele vai tentando buscar o peito, ele vai tentando procurar sugar. Ele vai sugando um pouco mais a mão. Tomar cuidado só para não confundir o sugar a mão com o reflexo de sucção que eles têm também. Então, quando você toca próximo do lábio, o bebê já tende a fazer o reflexo. Agora, tá mamando o dedinho. Isso já vai sendo alguns indícios de que ele tá com fome. E aí você pode oferecer o peito para ele, tá bom? Na mamadeira, a gente segura um pouquinho mais para poder fazer a sequência das 3 em 3 horas. Mas mesmo na mamadeira, não é preciso acordar o bebê de madrugada. Você pode, com o seu pediatra, fazer o cálculo de acordo com o peso do seu bebê, da ingesta calórica necessária e aí simplesmente redividir isso daí em mamadas ao longo do dia e deixar um espacinho um pouquinho maior à noite. Não tem problema você dar um intervalinho de 5, 6 horas de sono noturno, nem para você e nem para o seu bebê, tá bom? Então podem ficar tranquilos com isso. O choro, como eu falei para vocês, é o último sinal que o bebê tá mostrando para você que tá com fome, então não tem que se preocupar, tá, meninas? Dá pra gente começar a desmamar à noite, à madrugada? Dá sim, não precisa acordar na madrugada. O único adendo que eu tenho que fazer pra vocês em relação a acordar os bebês pra mamar são dos bebês preguiçosos. Bebês que nunca querem acordar pra mamar. Esses bebês requerem um pouquinho mais de atenção com o pediatra. E também os bebês que tiverem nascido ou pequenos para a idade gestacional, que são os pigzinhos, ou os grandes para a idade gestacional, que são os gigzinhos, aqueles bebês que ficaram fazendo o destro, que ficaram fazendo a glicose, né? Ficaram conferindo quanto é que estava o açúcar do sangue deles lá na maternidade ainda. Esses bebês, a gente tem que dar uma atenção um pouquinho maior também. E os prematuros, né? Os prematuros, a gente precisa avaliar isso direitinho. Nossa, o da Giovana dorme 11 horas. Meu Deus do céu. É muito bom. Dá pra fazer isso, não precisa pôr o bebê pra acordar de 3 em 3 horas e nem vocês, tá, meninas? Combinado? Então vamos lá agora pra nossa 8ª pergunta. Tá acabando. A 8ª pergunta era sobre a cor do cocô dos bebês, né? Gente, primeira coisa que a gente tem que... volto. Quem entendeu aí? Quem entendeu, manda um hashtag pra mim falando do bebê de acordar de 3 em 3 horas. Quem entendeu, manda hashtag entendi sobre não precisar acordar o bebê. Então, todo mundo que tá aqui, ó, tem 98 pessoas agora aqui online com a gente. 98 mães sabendo que não precisa mais acordar de 3 em 3 horas, hein, gente? Ai, Camila, não tem problema. Vai pegando o restinho ainda que dá tempo. Show, meninas? Então, nossa 8ª pergunta. Sobre a cor do cocô do bebê, né? Primeira coisa, qual que é o padrão de evacuação? Qual que é o padrão da cor, da textura do cocô do bebê? O bebê faz várias coisas que deixam a gente enlouquecidas. E uma delas é soltar um cocô em jato que espirra, de verdade, acho que uns 40 centímetros. Depois eu vou fazer uma enquete, quanto foi a distância maior pra ver quem teve bebê que espirrou o cocô mais longe. Mas espirra mesmo, então cuidado pra proteger sempre com a fraldinha ali, porque o cocô deles é nesse padrão. O padrão é um cocô com fezes mais líquidas e mais amareladas.
principalmente os bebezinhos que mamam o peito. Eles tendem a ter umas fezes mais líquidas. É de líquida um pouco pastosa, mas a tendência é que ela seja um pouquinho mais líquida. E isso faz muitas mães confundirem esse padrão normal do cocô do bebê com a diarreia. E não é diarreia, tá, gente? Nem é uma pele... Perdão, nem é a PLV, nem nada. É só um padrão natural das fezes. Então, fezes líquidas, amareladas para bebezinhos que só mamam peito. E para bebezinhos que mamam fórmula, as fezes são amareladas, às vezes um pouquinho mais para o marronzinho, mas geralmente mais amareladas. E um pouquinho mais pastosas. São menos líquidas que os bebês de peito. Mas o cocô voa longe do mesmo jeito. Voa para todo mundo. Então, protejam-se com as fraldas. Combinado? Agora, a pergunta que eu recebo várias vezes também é: o cocô fica verde. Meu Deus do céu, doutor, o que é o cocô verde? Algum problema? Meu filho tem alguma doença? Aí a vizinha, a avó, alguém falou que era do fígado. O cocô fica verde por causa do fígado. Gente, não é. O cocô pode ficar verde por um aumento do trânsito intestinal, da velocidade. Ou seja, o tempo que as fezes fica dentro do intestino vai absorvendo alguns elementos ali que modificam a coloração das fezes. Então, quando esse trânsito intestinal, quando esses movimentos de peristálse, eu não tô fazendo com as duas que eu quebrei o dedo, tá, gente? Quando os movimentos peristálticos ficam muito acelerados, a tendência é que os pigmentos sejam menos absorvidos, então o cocô vai sair mais verdinho mesmo. Então o cocô verde não é nada pra gente preocupar, é só um aumento do trânsito intestinal dos bebês, não tem nada demais, o bebê vai estar bem, saudável, do mesmo jeito, o cocô pode voar longe do mesmo jeito, mas é só aumento do trânsito intestinal, não significa nenhum prejuízo à saúde dele e nenhum problema de fígado, combinado? É só isso aí mesmo. Algumas mães, que eu até comentei também, que tem hiperlactação, que o bebê ingere uma quantidade muito grande, muito rápida de leite, o trânsito aumenta e aí ele acaba fazendo evacuações verdes com mais frequência, tá, gente? São fezes explosivas também e mais líquidas. Então, todo mundo entendeu que o cocô verde tá tudo bem, que não tem problema nenhum, que não é problema de fígado, que o cocô é amarelo, que o cocô é líquido, que o cocô vai sair explodindo mesmo, que o cocô pode ser fedido sim. Show! Combinado então. Todo mundo entendeu a cor do cocô. Ótimo. Então não se preocupem. E se o cocô explodir lá na frente, não foi falta de avisar de pôr a fralda, né? Vai explodir. Uma hora ou outra o cocô vai voar longe. Gente, pra quem me pediu agora, então, a perguntinha de APLV. Eu também acho que eu acho que não sei se foi no mesmo dia que eu fiz a live do refluxo que a gente não salvou. E eu falei sobre o... Ai, lindas. Eu falei sobre também a PLV, se eu não me engano, no dia da live do refluxo. Mas vou falar hoje de novo, porque as mães estão me perguntando sobre duas perguntas muito importantes que eu recebi. Primeiro, toda diarreia, todo cocô com sangue é a PLV? Primeira coisa, a PLV, gente, é a alergia à proteína do leite de vaca, tá? Para todo mundo saber aí, ó, alergia à proteína do leite de vaca, a gente chama carinhosamente de APLV, que é a abreviação mesmo, tá bom? Então, as mães perguntam, toda diarreia, todo cocô com sangue, ele é APLV? Não. Nem toda diarreia que sai sangue é uma PLV. Às vezes, a diarreia, ela faz uma lesão, um processo inflamatório tão grande no intestino que ela pode sim sair com estrias de sangue, sair com muco e se confundir com a PLV, tá, gente? Então, tem que investigar outras causas também dessa diarreia, que pode ser uma causa infecciosa e não de alergia alimentar, tá bom? Então, só para diferenciar essa parte da diarreia com sangue, do cocô com sangue, ser sempre a PLV. Nem sempre, então, o pediatra tem que avaliar, não tem jeito. Então, vamos lá. Sobre a PLV, a gente tem que entender uma coisa. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é um diagnóstico clínico, ou seja, não é necessário nenhum exame de laboratório, nenhum exame de sangue, nenhum teste cutâneo, nenhum teste na pele, né, que é o teste cutâneo, nada. Não é necessário fazer nenhum teste, nenhum exame laboratorial para confirmar se o bebê tem APLV, alergia à proteína do leite de vaca ou não. O diagnóstico é clínico, baseado nos sinais e nos sintomas que o seu bebê vai apresentar. E quem faz esse diagnóstico é o pediatra. Da mesma forma do refluxo, pode ser necessária uma avaliação do gastropediatra ou do alergista, mas de um modo geral, o pediatra consegue fazer muito bem esse diagnóstico, não tem maiores complicações, maiores problemas para a gente avaliar
mas em alguns casos eles têm uma alergia tão importante, tão grave à proteína do leite de vaca, que a gente tem que investigar outras causas também e fazer algumas alterações nas dietas, nas alimentações. Então vamos lá. Como que é o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca? Para os bebês que mamam peito, gente, para os bebês que mamam leite materno, a dieta é retirar todo e qualquer leite e derivado da dieta da mãe. É uma dieta de exclusão. A gente exclui tudo que tenha leite, tudo que tenha derivados. Ou seja, o soro, se você compra alguns danones, algumas coisas, tem soro também. Se você vê os rótulos, vai estar lá soro do leite de vaca, proteína do leite de vaca, caseína. Então tem várias coisas que a gente tem que entender para a gente poder tirar mesmo o leite de vaca da dieta da mãe, para poder fazer dieta de exclusão. Então a gente faz a dieta de exclusão do leite e derivados da mãe durante 4 semanas. Nessas 4 semanas, os sintomas do bebê têm que melhorar, né? Se não melhorar, a gente tem que avaliar se teve algum escape e alguma contaminação cruzada de proteína do leite de vaca na dieta. Mas, de um modo geral, tirou 4 semanas, melhorou o quadro do bebê, a gente tem que fazer o que a gente chama de TPO, que é o teste de provocação oral. O que é isso? Esse teste de provocação oral nada mais é do que a gente reintroduzir algum alimento com proteína do leite de vaca na dieta da mãe e ver se o bebê vai manifestar alguma outra coisa, né? Se ele vai ter algum outro sintoma de novo da PLV. Então é super importante, depois dessas 4 semanas, fazer o testezinho pra gente poder avaliar se o bebê continua com alergia ou não. E para confirmar o diagnóstico. Porque se o bebê não tiver mais nada com 4 semanas, podia ser que nem fosse uma PLV, podia ser algum outro diagnóstico que a gente se confundiu aí, tá? Então é super importante, porque ele vai determinar se a mãe precisa continuar na dieta, sem nada de leite e derivados, ou se a mãe pode voltar a ter uma vida digna com leite e derivados, combinado? Agora, para os bebês que mamam fórmula infantil, a gente tem alguns escalonamentos da fórmula, né? Nem todos os bebês que mamam fórmula infantil e têm alergia à proteína do leite de vaca precisam obrigatoriamente usar as fórmulas mais caras, mais específicas para alergia. Só os bebês têm uma alergia mais grave. Então, a gente tem as fórmulas de proteína do leite de vaca hidrolisada, as extensamente hidrolisadas e as de aminoácidos exclusivos. Então, a gente vai escalonando isso de acordo com a gravidade da alergia do bebê. Bebês com menos alergias vão entrando com as fórmulas mais simples e, consequentemente, mais baratas. E os bebês que têm uma alergia muito grave ou que fizeram anafilaxia, que é aquele choque anafilático mesmo, que é uma alergia muito grave, com risco de morte, esses bebezinhos, a gente entra com a fórmula extensamente hidrolisada, com a fórmula exclusiva de aminoácidos, que é a perfeita, a ideal, que não contém nada de proteína. Então a mãe me perguntou se os bebês que mamam já a fórmula de aminoácidos, se eles podem ainda assim continuar fazendo sintomas da PLV. Gente, se mamar só aminoácido, ele não pode ter sintoma. Agora, se ele mama aminoácido e mama peito também, ele pode apresentar alguns sintomas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque pode estar tendo contaminação cruzada. Então, o bebê que só mama aminoácido não vai ter mais os sintomas depois de 4 semanas. Combinado? Sobre a PLV, eu acho que isso é o mais importante para vocês entenderem. E respondendo a dúvida da mãezinha que estava preocupada com a fórmula de aminoácido e continuar tendo sintomas. Combinado? E a nossa última perguntinha, que vocês mandam também desde o começo, é saber se o que a mãe come vai influenciar na formação do leite materno e nas cólicas do bebê. Em resumo, gente, não vai. A alimentação da mãe, já tem vários estudos, até em países subdesenvolvidos, onde as mães não têm alimentação, não têm acesso à comida, provando que o que a mãe come não faz diferenças importantes, significativas na qualidade do leite. Então, toda mãe, toda mulher é capaz de produzir um leite de qualidade para o seu bebê, independente do seu estado nutricional. Agora, em relação à hidratação, é importante que ela beba bastante líquido, porque quanto mais água você bebe, mais leite você consegue produzir, associado ao estímulo de sucção do bebê, tá? Em relação ao que a mãe come e as cólicas do bebê, também não tem relação. As cólicas do bebê são por uma imaturidade do intestino, por uma imaturidade da microbiota intestinal. Então, a mãe tá liberada para comer o que ela quiser em relação às cólicas do bebê, não causando danos ao bebê por cólica. Se você percebeu que seu bebê tem alguma indisposição com algum alimento, aí você tenta reduzir. Mas não é por pensar que o feijão dá cólica, que a couve dá cólica, que outros alimentos dão cólica, que você vai deixar de comer pensando que não vai ter cólica no bebê. É só a imaturidade do intestino dele e a gente vai esperar, porque isso aí depois do 4º, 5º mês já melhora muito, 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 e depois dos 6 meses essa cólica praticamente não existe mais. Combinado? Meninas, mandem meu hashtag entendi pra eu saber que vocês entenderam tudo. Muito obrigada por terem ficado até agora.
Eu amei de novo essa live. Vocês interagem lindas. Eu adoro a presença de vocês aqui comigo. Mais uma vez, obrigada a todo mundo. Cibele, todo mundo conseguiu ficar até o final. Um beijo grande. Semana que vem eu vou abrir a caixinha de novo pra gente poder fazer mais uma live que eu prometi pra vocês. Toda semana eu vou fazer. Então toda semana eu vou estar aqui com vocês respondendo 10 perguntinhas. Combinado? Beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinhos. Beijo, Pamela. Ana. Ai, vou ficar aqui agora dando tchau, gente. Ai, um dia a gente vai fazer um encontro de verdade, presencial. A doutora Giovana é a melhor pessoa para encontros presenciais. Vamos ter que viajar para longe, mas vamos encontrar ela. Beijo, meninas. Obrigada. Vamos dormir agora? Vamos? Tá tarde, né? Linda do coração. Tô sem um dedo para fazer coraçãozinho. Ai, Giovana, linda. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchauzinho.